Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta, agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Congresso retoma as atividades parlamentares nesta semana com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. O mais antigo deles é um de 2021 que impede tipificar fake news como crime de comunicação enganosa. Na volta do recesso parlamentar, os trabalhos mais aguardados nesta semana são os 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Desse total, 12 já estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser apreciados pelas casas legislativas antes de outras propostas que não possuem a mesma urgência. O veto mais antigo é de 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro barrou trechos da Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito e impediu que a disseminação de fake news fosse tipificada como crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de reclusão. Um dos trechos previa pena de prisão de até 12 anos para quem impedisse, mediante violência ou grave ameaça, manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais ou grupos culturais e religiosos. Também foi vetado o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra a democracia. Em 2023, lideranças para derrubar os vetos após os ataques à sede dos 3 poderes. Outras 8 decisões do governo Lula também trancam a pauta e precisam ser analisadas com urgência. A mais antiga recai sobre a lei que retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sancionada em julho, como o que determina que as companhias de energia comprem o excedente produzido pelos painéis solares instalados nas residências populares. O veto parcial à lei que regulamenta apostas esportivas está entre os destaques no bloco de pendência de análises, mesmo não trancando a pauta. Outro destaque que precisa que os vetos sejam avaliados é referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigava o pagamento das emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas. E olha só, para escolher os próximos prefeitos e vereadores, o cidadão precisa estar com o título de eleitor regularizado. E é bom ficar atento, quem não está com o documento em ordem poderá ter problemas que vão além de não poder votar. Entramos em ano de eleições e é sempre bom lembrar que, por lei, todo cidadão alfabetizado com idade entre 18 e 70 anos deve ter o título de eleitor regularizado para votar. Os eleitores terão até o dia 8 de maio para quitar todas as pendências com a Justiça Eleitoral. O cidadão que estiver em situação irregular será impossibilitado de obter o passaporte ou a carteira de identidade, assumir cargo comissionado ou efetivo por aprovação em concurso público e obter empréstimo em instituições públicas com crédito mantido pelo governo. No caso dos estudantes, o título em situação irregular impede o ingresso em universidades ou renovação de matrícula em instituições de ensino superior. Para regularizar o título de eleitor, basta acessar o site do TSE e clicar na aba de autoatendimento eleitoral. Em seguida, o eleitor deve clicar em regularizar o seu título eleitoral cancelado. Durante esse processo, serão solicitados alguns documentos e certificados a depender do motivo da irregularidade. Por isso, não perca o prazo e regularize o título de eleitor o quanto antes. E nos destaques internacionais, 3 militares dos Estados Unidos morreram e 25 ficaram feridos em um ataque com drones na Jordânia, de acordo com o anúncio do exército americano. O presidente Joe Biden culpou o Irã e prometeu retaliação contra grupos apoiados pelo país. Quero salientar que ontem à noite tivemos um dia difícil no Oriente Médio. Perdemos 3 almas corajosas em um ataque a uma das nossas bases. Vamos responder. Esta é a primeira vez que membros das Forças Armadas dos Estados Unidos morrem em consequência de fogo inimigo desde o início da guerra entre Israel e Hamas. A Jordânia negou que o ataque tenha sido em seu território e afirmou que ocorreu em uma base militar em território sírio. No Telegram, a resistência islâmica no Iraque
uma aliança de combatentes de grupos armados pró-iranianos que rejeita o apoio dos Estados Unidos a Israel, assumiu a responsabilidade pelos ataques realizados no domingo de madrugada com drones contra 3 bases em território sírio. O Hamas disse que as mortes dos soldados são uma mensagem ao governo americano de que, a menos que o assassinato de inocentes em Gaza pare, poderá enfrentar toda a nação muçulmana. Os Estados Unidos ameaçam retomar sanções contra a Venezuela depois que a justiça do país desqualificou a candidatura à presidência da líder da oposição. A Suprema Corte venezuelana confirmou a perda dos direitos políticos de Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro. Maria foi eleita nas primárias para enfrentar o atual presidente na disputa eleitoral deste ano. Para o governo americano, a decisão contradiz o compromisso assumido pela Venezuela de organizar eleições presidenciais justas e democráticas. E olha só, agricultores da França convocaram um bloqueio para esta segunda-feira em todas as estradas que levam até Paris. Eles pedem melhores condições de trabalho e são contra medidas consideradas excessivas impostas pelo governo e os baixos preços dos alimentos. O governo chegou a anunciar uma série de medidas para tentar aliviar a crise com a categoria, mas até agora elas foram consideradas insuficientes. A França é o maior produtor agrícola da União Europeia e protestos ocorrem em outros países do grupo, como Alemanha e Polônia. E antes de encerrar, olha só, um tribunal decretou nesta segunda-feira a falência da imobiliária chinesa Evergrande. As ações caíram 20% na bolsa e as negociações dos títulos foram interrompidos por considerar que não foi apresentado um plano convincente de reestruturação. A decisão do Alto Tribunal inicia um processo que inclui a venda dos ativos da empresa e substitui os executivos do grupo para tranquilizar os credores. O credor Topshine Global apresentou em 2022 um pedido de liquidação da empresa, mas o caso se arrastava enquanto as partes tentavam negociar um acordo. Na sentença, a juíza escreveu que os interesses dos credores seriam melhor protegidos se a empresa fosse dissolvida e liquidantes independentes pudessem administrar o grupo para proteger os ativos e fazer a reestruturação. As ações da companhia registraram queda expressiva de 20% na Bolsa de Hong Kong e as negociações dos títulos foram interrompidas. A Evergrande acumulou dívidas com um passivo equivalente a mais de 1,4 trilhão de reais e as dificuldades da empresa viraram o símbolo da crise imobiliária que a China enfrenta há anos. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você.